Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Não É Nada Pessoal Podcast. Eu sou o Gabriel Perlini. Eu sou o Arthur Pires. E hoje a gente tá com um convidado mega especial. A gente não vai fazer muito suspense, mas antes você tem que sim, o quê? Conferir a nossa vinheta. Roda aí. E antes de revelar o nosso convidado que põe tudo na roda... Oh, meu Deus, tudo? Será que é tudo tudo. mesmo? Ele tudo? vai ter que colocar tudo. Tudo. Aqueles que já olham assim pra prateleira. Põe tudo. Mas o nome não é nada pessoal. As coisas que eu coloco na roda são bastante pessoais. Entendi. Antes de começar essa conversa maravilhosa, porque juntou viado, gente, dá confusão. Ai, meu e vai Deus. ser maravilhoso. Aí onde tem gay não tem paz. Não tem sossego, bicho. Mas nós queremos que você se inscreva nesse canal, por favor. Inscreva-se no canal que faz toda a diferença pra gente. Curta o vídeo, compartilha, deixe seu comentário e ative o sininho, porque assim que sair vídeo você será notificado e vai curtir esse vídeo maravilhoso. Exatamente, faça que nem o nosso convidado. Põe na roda dos seus amigos esse Isso. vídeo. Pedro, seja muito bem-vindo. Eu imagino uma piada Legal. pronta que você escolheu. Você criou, cara. Você criou uma piada É pronta. sempre assim, põe na minha roda, ou dá pra saber se é ativo ou passivo, que metade fala, põe na minha roda e metade, deixa eu pôr na sua roda. Olha lá. Aí quando você é versátil é sempre uma vantagem, né? Exato. Tá sempre no lucro. Exato, inclusive a piada funciona nos dois sentidos vetoriais, sim. não é mesmo? Sim. É um nome muito bom. Isso é muito bom. Pedro, você tá retomando o Põe na Roda, Pois é, né? eu tô vendo o que eu lembro, né? Porque, cara, eu nunca tinha parado esse tempo. Foram 8 anos sem parar o canal. Caramba. É muita E assim, coisa, sem né? férias, porque mesmo Direto. viajando era pra fazer vídeo, ou tava, sei lá, viajava, era pra descansar, mas tava preocupado porque também tinha o site notícia. Sim. Verdade. E aí, cara, fez um bem parar, no sentido profissional, assim, porque... Quanto tempo ficou Um nesse ano, total? quase. Um Tá ano. fazendo um ano. Caramba. Agora, E aí agora você que tô parou o voltando. canal, parou o site, Parei parou tudo. Parei tudo na vida, assim. Parei tudo, assim, de acordar, assim, o que eu vou fazer hoje? Eu não sei. Deixa eu ver. Cara, uma coisa que eu nunca tinha experimentado e que fez um bem no sentido de descansar mesmo, sabe? De largar. Cabeça. Porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora, muito de querer fazer tudo, Qual que é teu resolver. signo? Aquário. Aquário. É aquário com touro com peixes. É E, uma confusão. Nossa. Pois é, minha cabeça se Eu tô imagina. tentando entender. Pois É é. uma Nazaré calculando. Por isso que o psiquiatra é tão caro, né? Ele cobra de acordo com a Eles são astrologia, assim, né? É, sim, ele fala assim, peraí, isso Eles aqui é estão aquário assim com peixe. agora, eles pedem antes o seu mapa astral. Errados não estão, né? Exato, eu faria o mesmo. Inclusive, vou começar a fazer com os convidados aqueles, né? Ai, sim. Vamos ver o mapa Brincadeira. astral da pessoa. Exato, vamos ver o nível de complexidade dessa conversa Queria aqui. ver a guia explorar do Instagram. Boa. Pra gente julgar. Amigo, a minha. é Ai, tudo viado vamos estrear esse aqui, quadro vai ser- comigo. Isso Que vai... que tem? A minha é maravilhosa, só tem lontra, não tem nem boy direito. Como quer ver? assim? Olha aqui. Por que só Por tem quê? lontras Porque- reais? Não, porque, não, gente, porque é o bicho mais fofo que existe, olha isso aqui. Não, gente, assim, Ai, põe gente. nessa essa daí. Lontrinhas. Aí. Não, Sabe e que assim, ela tem 5 dedos, que nem a gente? Você joga a bolinha, ela pega Ela com a mão, pega. ela pega a ração com a mão e faz assim. meu Deus. A hora que o Pedro falou que era lontras, eu falei assim, pensei- só vem os boys, porque assim, Eu gente, também, pra você que não sabe, lontra também é uma definição de tipo físico no mundo gay. É verdade. E aí eu falei assim, gente, lontras? E eu Faz descobri seu por tipo? Eu conta ia disso, o perguntar bicho. isso. Porque uma vez eu perguntei pra um amigo, falei assim, mas eu não sou Barbie, mas também não sou urso. Eu falei assim, eu não me encontro no meio, é o drama. Mas... Aí ele falou assim, drama da não, você gay. é lontra. Aí eu falei, o que é lontra? Ele falou, não, é quando o cara é mais magro, mas ele é peludo. Aí eu falei, aí eu fui ver o bicho, eu me apaixonei. Entendi. Que curioso. Eu amo o meio gay, é muito divertido, Eu né? também acho. Porque não é? ele cria tanta... Você é difícil já colocar nomenclatura. Aí quando você se acha, ele fala, mas calma lá. Você não Vamos é na isso aí, subdivisão não. aqui. Exato. E tem a galera que é o quê? O fiscal pra saber qual é a categoria que você tá. Ah, é? Porque se você tá na categoria errada e você publica, Sim. tem que tomar cuidado. Amigo do céu. É, fiscal de urso existe, Em fiscal qual, de lontra. em qual fiscal de- categoria você está? Em Ai, qual nenhuma, categoria te colocam? porque só tem gente chata. Hoje, É? hoje eu tô venenosa. Tá. Amigo, tá nervoso. Tô nervosa, Tá tô nervoso. Não, gente, mas é que é curioso isso. Por exemplo, já perguntando para o nosso convidado,
Você, quando definiu o Põe na Roda e etc., eu acredito que pra você deve ter sido muito difícil também, essa cobrança com nomenclaturas, etc. Nossa, muito, muito. E assim, você foi aprendendo conforme você foi produzindo? Sim, porque eu não sabia de nada. E as pessoas cobravam. Falavam, deixa eu ver o que é esse negócio aqui. Não, muita coisa do canal eu aprendi fazendo. Porque a princípio era pra ser um canal de humor. Não sei se era um canal de humor com uma pegada gay ou um canal gay com uma pegada de humor, mas era uma coisa assim. Misturado. Aí, de repente, assim, ó. E a LGBT, não sei o que. Cara, eu não sabia de sigla, não sabia trans, de sapatão. Quando que de lançou? tudo. Abril de 2014. Ah, o mundo era outro. Pois é, você tem. Não, completamente outro. Completamente. Não tinha tido beijo gay em novela. Se chamava vários gays pra participar dos vídeos, ninguém queria aparecer no vídeo falando. Olha! Lembra a dificuldade de achar o primeiro casal gay que apareceu no canal que tinha filhos, que assim, era uma coisa. Eu tinha achado 2 em São Paulo e os 2 não queriam aparecer. Assim, coisa que hoje você faz assim, ó. Sim. E tá os perfis no exato. TikTok, das famílias. Monte. Sim. E as coisas mudaram muito. Por conta do canal eu percebo como mudou. Mas a gente não percebe, porque a gente foi vivendo a mudança e aí a gente não vê como as coisas estão diferentes. Tá completamente diferente. Eu imagino que sim. E vocês, né, durante... Ninguém liga pra beijo gay em novela hoje. Teve alguém que me falou que teve beijo gay numa novela aí. Nem soube, nem ninguém falou nada. Não vira notícia. E que bom nesse sentido. E com o drama que os conservadores porque... falavam que as crianças iam ver e querer fazer Todo igual, mundo ia sai querer fazendo, virar, ia querer não sei o quê. E não aconteceu nada disso, né? E quando vocês abriram um canal, porque vocês eram um 4 ali no começo. Então, na verdade, o canal, ele era meu, mas eu não queria fazer uma coisa sozinho. Acho que aquela Entendi. coisa meio vidrado em Spice Girls. E eu tinha muita insegurança de aparecer Na sozinho. sua totalidade, né? Porque separar foi também. Mas aí depois você também começa a entender a Jerry. Claro, claro. Porque Eu sempre vou entender. E você é qual, Spice? eu não consigo escolher uma. É que nem filho pra mim. Não dá. Entendi. Tem que ter as 5 juntas. É. Mas aí esse lance do canal, vocês começaram ali em 4, mas o canal era seu, a ideia era Não, tua. sempre foi. Tá, ok. Desde antes, assim. É que porque quando lançou o primeiro vídeo tinham 5 pessoas. Eram 5, Eram eram cinco. 4. Não, no primeiro vídeo eram 5. Tá. Nossa. Começaram a me ligar no primeiro dia, assim, ó, de imprensa, que então vocês são um grupo, não sei o quê, e eu não sabia nem o que responder. Aham. Assim, somos. E aí, tanto que durante muito tempo ficou eu, o Nelson e o Felipe, e no começo tinha o Rick, só que aí o Rick saiu uns 2 meses depois, que ele quis fazer o canal dele, aí ficamos nós 3. Acho que uns 2 anos, aí mais Que com o durou Nelson bastante, mais 1 ano e meio, por aí. Nelson acho que foi uns 3 anos e meio, quase 4. Não, acho que 3 anos e meio. Não foi mais tempo, porque pra mim... Porque Não, porque ó, mais. fim de 2017 já tava. Acho que o Nelson saiu no meio de 2018. Ele Acho tá que foi confundindo o tempo do relacionamento com o Não, tempo... porque é o tempo de muitas coisas, né? Porque A vida São é muitas assim, camadas, foram sim, muitas sim. fases. Coisas se misturam. E a idade também, né? Já começa a não lembrar direito das coisas. Tem isso também. Aí, e cada um que ia saindo, ainda bem que eu fiquei, né? Porque se eu saísse agora também, eu já... Era meio que abandonar... Pois é. Verdade. Eu achava que ia ser o fim. Falei, nossa, não. O Rick saiu, nossa, o Felipe saiu, agora o pessoal vai... Nelson saiu, acabou, agora não tem... Mas aí foi continuando, assim. O que me surpreende muito, porque eu lembro quando eu comecei o canal, eu achei que 1 ano depois não ia ter mais nem pauta, que assim, ninguém nem Esgotar. entendia. Assim, nossa, como um canal só sobre, a princípio, gay, né? Porque eu nem tinha noção de sigla, da comunidade, de nada. E tá aí, né? Quanto assunto que a gente tem, Não, né? e ainda Nossa. vem, ele sempre aparece, vira e mexe, ele aparece como vídeos sugeridos de alguma coisa que eu assisto, sempre Ou aparece. quando alguma pauta volta Exato. a ser discutida, aparece também. Algum tema que você já falou volta a ser repercutido. exato. Tem dessas coisas. Uma das coisas que eu lembro, assim, na época, porque eu trabalhava no Estadão na época, e vocês chegaram a ser manchete de uma das Eu lembro reportagens. de uma manchete do Estadão que deu um problema pra gente, porque a gente... A culpa não foi minha, tá, gente? Eu não mas o produzi essa título- matéria. O título não foi, acho que tanto culpa do jornalista, que a matéria foi muito legal. Eu não tenho nada Mas ver, é que a só- militância, a gente não conhecia a militância. A parte, tipo, não tinha, imagina, a gente assim, eu apanhei tanto no começo, nossa senhora. E eu lembro que o título era assim. Aí eu fui falar que a gente fazia vídeos de humor, mas que também tinha militância e tal. Aí o título tava, fazemos militância pelo humor, não pela guerra. Nossa, aí a galera que é mais ativista, assim, mais extrema e tal, fala assim, então quer dizer que... E a gente assim, ó, os 3 assim, ó, completamente perdidos, assim, umas palestras que a gente ia e tal. E aí a gente foi aprendendo, né? Aí você vai criando um filtro problematizador, militante,
que vai te poupando, assim, né? De Sim, você já vai falas sabendo. problematizáveis. Já vai sabendo mais ou menos onde se encaixar. Porque que nem você comentou. Porque também não é fácil, né? Assim, Passou tipo, por muito cancelamento, né? Então, passei por cancelamento desde antes de ter cancelamento, né? Do tipo o Verdade. quê? Vamos... a gente Não precisa retomar o cancelamento. Não precisa me cancelar Mas de assim, novo. era o Eles quê? vão Nas desenterrar redes o vídeo sociais 10 anos. mesmo? Nas redes, nos comentários, bastante. Tiveram bastante. Sabe, já viu aquele meme da Damares dirigindo o carro da polícia? Eu queria muito saber o contexto. Tá assim, ó, kkkk, já tô cancelada mesmo, eu virei. Sei. Eu já faço as coisas com esse espírito. Maravilhoso, maravilhoso. Mas uma das coisas, bem na época, assim, logo que vocês começaram, eu lembro que teve uma situação ali, justamente, é Rick, né, o nome do rapaz? Que Sim, foi- quarto, que quando eram Exato, 4 no que eram comecinho. 4. O que rolou de verdade ali? Porque na época... Que rolou que eu sou um idiota e eu botei uma pessoa que eu não fazia a menor ideia de quem era num projeto meu. E aí, quando a gente foi ver, os 3 a gente tinha muita sintonia. Uhum. E em relação a ele, umas coisas que aconteciam que a gente se olhava assim, os 3, eu ficava assim, o que a gente vai fazer? Só que aí, acho que a gente teve muita sorte que ele mesmo pediu pra sair porque ele queria fazer o canal dele. Entendi. E aí foi... Mas aconteciam coisas, por exemplo, a gente combinava... Por exemplo, a matéria, acho que foi do Estadão, não, acho que foi da revista. Teve muita coisa de cara, assim, né? Quando o canal surgiu. Vocês explodiram muito. Foi assustador, Sim. porque assim, a gente não esperava nada. E aí Veio daí muita pensava, coisa. vai tirar foto pra matéria do Globo, do não sei o quê. Aí a gente falou, a gente vai... Só ilustrar uma situação que pode falar. A gente vai como? Vamos desse jeito tal pra... Enfim, criar uma harmonia na foto. Aí chegava o Rick e com uma coroa e uma roupa diferente. A gente olhava os 3 assim. Até tem a ver essa coisa dele pensar em sair pra criar o próprio canal, assim, eu acho. Pela... Faz sentido. Sim. E aí acabou sendo um alívio pra nós 3. Eu lembro que quando ele falou, a gente fez um pouco assim, não, tudo bem, então, muito sucesso. Não teve nenhuma Poxa. insistência, assim. Eu lembro quando ele saiu do estúdio do Felipe, até que a gente dividia, eu, Nelson e o Felipe. Aí a gente, assim, a gente ficou aliviado, porque a gente tava preocupado. A gente tava preocupado, de verdade. Justo. Mas qual que era a situação que pegava ali? Você pode falar? Que não tinha sintonia nenhuma. Ele entrou, porque um dia antes de gravar o vídeo da Xuca Consciente, que acabou sendo o primeiro que o canal lançou, primeiro que ninguém queria participar dos vídeos quando eu falava que ia criar um canal gay no YouTube, porque não tinha, então as pessoas... Tinha uns que achavam que era canal pornô, que hoje em dia tá super natural, né? Sim. Todo mundo tem seu OnlyFans aí. Exatamente. É verdade. Na época não. Mas assim, aí eu tava num jantar do aniversário de um amigo e contei que ia lançar um canal em algumas semanas, estava gravando uns vídeos. E aí ele falou assim, eu quero participar. Eu falei, nossa, ótimo. Arrumei alguém. Conhecer a pessoa. Aí, assim, não deu muito match ali. Tipo, foi assim, uma coisa mais de e conflito é isso, né? do que de dar... tipo, é tipo casamento. Acho que o grupo é que nem casamento, Sim, sabe? concordo, sim, Tipo sim, assim, sim. ou a coisa da Ou tem harmonia ou química, não tem. ou, tipo, bate de frente e não dá certo. E eu era bem inseguro, assim, bem trouxa mesmo. Então, assim, foi bem difícil, assim, até ir ganhando segurança. Tá? Muitas vezes ali, o Felipe também mais quietinho, assim, mas o Nelson que virava pra mim assim, ó, você não tá percebendo que isso aqui... Enfim. Eu acho que era pra eu ter me ferrado mais, assim. É que eu acho que quando você faz as coisas com intenções boas, acho que a própria vida te defende ali, numa situações assim, sabe, nos 45 do segundo tempo. Sim. Usando como exemplo, por exemplo, a pessoa pedir para sair e assim, tava todo mundo, e agora o que a gente faz? Isso vai dar merda mais pra frente, não vai. Mas se sair agora e vai sair falando, assim, não, deixa dar corda que a própria pessoa... Sim, sim. Nunca mais eu ouvi falar dele. Nem eu. Nunca mais. Por onde anda? Agora acho que vamos ver o que vai acontecer depois desse podcast. Por onde anda, Vem um né? comentário no Twitter, exato. surgindo do nada. A galera do Twitter gosta de uma confusão, né? É uma galera que curte. Esse Viado meu tempo gosta de afastado confusão, da né? internet, cara, a melhor coisa que eu fiz pra minha saúde mental, pra tudo, foi eu desloguei as redes pra começo de conversa, né? O Twitter eu não quis voltar até agora, porque eu percebi como a gente entra num ambiente tóxico e que, assim, você ia ler uma notícia, você não só lê uma notícia, aí você lê uma opinião contra, uma favor, aí você identifica com alguma, aí você começa a defender na tua cabeça, aí você vê algum idiota falando alguma merda completamente contra, gente, aí você entra assim, numas brigas ou mentais, ou você vai entrar numa briga... É incrível como ele é uma fábrica de treta, e né? ele se mantém assim, né? Ele consome isso Não, e ele quer isso. E eu amava, assim, eu passava às vezes horas. Tinha até um desenho Eu passo bastante. que o Paulo fez, que eu acho incrível. Inclusive esse é aquele que fez também. É que ele falava que eu era lontra. É verdade. E esse desenho é ele que fez. lontra.
E olha, Bonitinho esse mesmo. desenho representa muito eu É. quando ele é lontrinha Twitter. Peraí que eu vou achar. Ah, não, peraí que faltou o N da lontrinha. Ai, peraí. É uma imagem de uma lontrinha? Não, é um desenho que ele fez que ele falou que sou eu. E assim, era muito eu. Aqui, eu tinha mandado pro Fefito aqui. Quando ele fez. Calma que agora é só achar, gente. Foi em cano, não tô brincando, tá aqui. Calma aí. Ai. Tranquilo, isso daqui a gente... É gravado, essa né? enrolação a gente peraí. tira no corte. Nossa, gente, porque se fosse no ao vivo. Zé, enquanto já isso, tinha dá uma olhada alguém no seu aqui. WhatsApp, por favor. Peraí, que não foi pro Preciso de Fefito. uma ajuda aí. Não foi pro Fefito que Ah, você mas é mandou. gravado. Fica tranquilo, fica tranquilo. Calma, eu mandei pra Marina Ganzaroli. Ih, gente, eu acabei de ver que tem mensagem dela que eu não respondi. Agora não é a hora. Ah, gente, como é gravado? Exato. Peraí, deixa eu resolver uma pendência. Deixa eu pagar Como é uma que ela tá conta. irritada aqui comigo? Deixa eu pra Maíra. Gente, mas eu mandei isso pra vários amigos, que era uns desenhos tão fofinhos. Esse desenho existe, Pedro. Existe. Ah, Você imagina. sonhou com ele? Só existe na minha cabeça. Aí acontece. Eu tava bem louco esse dia. Pode ser, quem nunca? Gente, não, pera. Fica sossegado. de Esse verdade. desenho não existe. Não existe, peraí, é um desenho muito legal. Eu achei que ia achar E foi o Pedro também? tão rápido. O Paulo, que ele fez. desenhava às vezes, assim, do nada. Aqui, ó, ele falou que até bebê parecia uma lontra, olha. Oh, meu Deus. Segura ainda daqui a pouco mostra pra cá, por favor. Calma, não, gente, agora, Pega que agora na virou uma joia, missão vai. de honra. Eu não, mas assim, peraí. Você vai achar. Fique tranquilo. Brigando. Twitter. Achei! Oba. Aqui, ó, que uma vez eu tava realmente brigando no Twitter horas, que Hum. eu era tão insuportável no Twitter que eu ganhei bloco do Bolsonaro dos 3 filhos da Damares, do Entraub e da Carla Zambelli. Que maravilhoso. Não é maravilhoso? Não é uma honra. uma Eu devia botar uns quadrinhos em casa, não devia com um bloco de Sim. cada um. Isso é Olha, mérito. aí o Paulo fazia eu brigando no Twitter, Mostra era ali pra gente. essa lontra brigando aqui. Essa tela aí. Ai, que bonitinha. Muito, E ele No fazia símbolo do até close, Twitter. muito fofo, muito fofo. Era assim que quebrava a minha perna. Ó, é isso aqui, ó. Ah, ficou muito legal. Que demais. Você só se Não deu muito. conta dessa questão do Twitter agora nesse período que você ficou um ano? Foi, porque era uma coisa automática. Eu lembro que as primeiras semanas eu percebia que assim, ó, eu pegava o celular do bolso, mas como eu tava deslogado, não tinha o que fazer. E aí eu percebi como vira um vício. Uhum. Que qualquer. Automático. A gente não tem mais, tipo assim, ó, 30 segundos De paz. que você tá contemplando. Você não olha mais pra uma árvore, você não olha mais pro céu, você não. Sim. Tipo assim, a gente parece que a gente tem que estar o tempo inteiro com informação na cabeça, sabendo Online. tudo que tá acontecendo. E esse tempo também foi muito bom, assim, nesse sentido. Uhum. Pedro, a gente tá tentando aqui começar a falar sobre o Põe na Roda, só que eu acho que a gente vai ter que dar um salto nessa cronologia da nossa conversa, porque eu acho que tem assuntos mais urgentes e que estão vindo assim à Sim. tona já nessa nossa conversa aqui do que Ah, você cuidado que eu fez. tenho TDA, vai de um lugar pro Amigo, outro não, assim, ó. fica bem tranquilo. porque Relaxa. eu acho que isso, inclusive, tá mais urgente dentro da sua fala mesmo, agora. Porque todo esse tempo que você ficou um ano afastado de canal, de projetos e tudo mais, a gente promete que volta lá do começo já, tá, gente? Mas o Pedro ficou afastado durante um ano, principalmente por causa da morte do seu Sim, marido, né? sim. Do Popô. Foi primeiro, foi uma pausa obrigatória, assim, né? por Exato. Uma tragédia, assim, tipo um luto. E aí, pós-luto, tipo, que eu fiquei perdido, assim, do tipo, volto, não volto, o que eu vou fazer? Tipo, fiquei meio traumatizado, assim, com a internet. Muito, Que porque... faz sentido. Porque, gente, enfim, continua as perguntas. Sim, não, porque senão eu vou foi longe aqui. bem pesado, assim, na Foi muito época. pesado. Eu lembro que quando eu cheguei a noticiar a morte do Popô também, e a internet foi muito cruel contigo. Cara, Por a internet conta de foi muito. toda a sequência de fatos ali que ocorreu. Primeiro lugar, que a gente precisa saber, como que você está hoje em relação ao seu luto? Cara, uma coisa que eu aprendi, assim, nesse um ano, e com psicóloga também e tudo mais, é que, assim, principalmente quando eu luto numa pessoa que você dividir a tua vida, que você ama, não é um machucado que você supera e cicatriza, você aprende a viver com aquilo. Então, foi todo um processo, assim, eu acho que esse tempo, durante esse um ano, assim, eu não teria a menor condição, assim, de voltar. Dos 2 primeiros meses eu não conseguia nem falar do assunto. Ali em junho eu já conseguia
falar, tipo, eu lembro que eu fui na Mind pra explicar pra eles tudo que aconteceu e tudo mais. Aí eles vieram com essa ideia de eu dar uma entrevista, porque assim, tinham 1000 especulações na internet. Falaram, olha, em algum lugar é bom você falar do que você pode falar. Eu lembro que eu contei pra Mari toda a história, ela falou assim, olha, de tudo que você me contou não tem problema nenhum, você tem que ver o que você se sente à vontade de expor, de não expor. Mas seria bom. Aí, uma semana depois, ela falou assim, então vai ser o Léo Dias. O Léo Dias? Assim, gente, assim, eu me caguei, assim. Eu fiquei com medo, assim, que ficasse uma coisa, tipo, sensacionalista ou de mau gosto, ou que ficasse... Porque a gente tem essa imagem, assim, de treta, né, Sim, do Léo Dias. De conflito, né? Sim, E ele foi incrível comigo, assim, Que no demais. dia eu tava em Bom. pânico. Que demais. Porque eu pensei, cara, se a internet, assim, se eu falar uma vírgula que dê alguma outra intenção, ou se eu falar alguma coisa que eu não poderia, Às eu não vezes até um deveria olhar. expor, exatamente, ou que dê, sei lá, que tirem de contexto, aí as pessoas vão, aí, enfim, ao invés de eu dar uma entrevista pra ter a minha verdade em algum lugar, aí eu vou ter que, tipo, explicar de novo, sabe assim, vai virar explicação da explicação do... E que não para, Porque, né? meu, a internet é muito cruel nesse sentido, né? Sim. De cancelamento, de não perdoar, de você fazer uma coisa errada e, sei lá, depois de anos, você é cobrado por aquela mesma coisa, sabe? Sim. E você teve acesso imediato? Porque, assim, quando tudo aconteceu, não tem tempo pra isso, né? Aí, muitas coisas precisavam ser feitas, porque pela tragédia que aconteceu. A partir de que momento que você começou a ter acesso de que você estava sendo julgado pela internet como culpado? Então, eu não tive, porque no dia, foram 3 amigos, no dia anterior, que tinham postado um vídeo meu no story do Instagram, não deixe seu celular espelhado na TV Ai, com um estranho na sua sala enquanto você vai no banheiro. que triste isso. Não, muito, muito, porque... E assim, ó, eu fui entender o que aconteceu, É. porque eu não sabia como tinha vazado. 10 dias depois, porque um amigo meu falou assim, Caramba! ó, como que o vídeo vazou? Eu falei assim, ó, eu não sei. Eu falei assim, vamos fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu no dia, que hora que apareceu esse negócio, por que que tava uma caixa de comentário na cara do Samuel no vídeo, por que que não sei o que... Cara, aí a gente foi montando, eu falei, caramba, enfim. Aí, assim que vazou o vídeo, primeiro que eu descobri, já tinham 1000 notificações, assim, no celular, Meu Deus. e pessoas assim, ó, de família, de trabalho, e eu assim, meu Deus, o que aconteceu? E eu não sabia o que tinha acontecido. Eu tinha ido embora, logo que eu saí. E eu tinha achado até bom, assim, porque eu não tinha ido muito, assim, com a energia, assim, sabe? E eu queria pedir pra ir embora, mas tanto que quando ele falou assim, vou embora, eu falei, nossa, que bom, porque não vai nem me dar o trabalho de arrumar uma desculpa. Mas assim que vazou o vídeo, vieram 3 amigos pra casa e falaram assim, você não vai ver as redes sociais. Foi aí que deslogaram meu Twitter e tudo mais. E eles ficaram me acalmando, porque assim, eu fiquei em pânico, eu não sabia o que... Eu fiquei transtornado, assim, por horas, assim. E o Paulo tava trabalhando. Ele voltou pra casa no fim do dia. Então, assim, eu não tive acesso. Eu lembro que quando eu tive a reunião com a Mind, que eu contei pra Mari tudo o que aconteceu, ela falou que primeiro na internet tava todo mundo caindo em cima de mim. Aí, de repente, a coisa virou, começou todo mundo a cair em cima do Paulo. E é uma coisa que nem eu pensei, nem amigos nossos deles, que tava todo mundo muito preocupado comigo. Eu virei à noite, assim, ó, respondendo dezenas, centenas, sei lá, de mensagens no WhatsApp, assim, muita gente muito preocupada comigo, não parava de me ligar. E aí eu já tava mais calmo, e eu falando, não, fica tranquilo, não sei o quê. Quem virou à noite na casa dele, lendo mensagens do tipo, De se ódio. o marido tivesse um pau, não tava chupando do outro, sendo que quando me falaram, quando eu vi mensagem que vazou um vídeo, a minha preocupação era o Paulo estar junto, porque ia virar ainda a exposição de um corpo trans. Tipo, na internet, que assim, cara... Desculpa, assim, eu chupando um pau, acho que é o mínimo que as pessoas podem imaginar, né? Assim, tem 9 anos que eu tô falando pra justamente gays poderem chupar um pau. E foi engraçado porque, assim... Engraçado não, né? Foi triste, porque a impressão que dava, pela maneira como reagiram e até as pessoas verem o conteúdo... Mas assim, ó, ficar fazendo chacota e humilhação, assim, eram gays zoando um gay porque tava chupando um outro cara, tipo... Você esperaria passar por isso, sei lá, com um homofóbico Se fosse na uma época da situação escola. de homofobia, né? Não dentro da própria comunidade, né? Então, assim, até ver, seja por curiosidade, por vontade, tipo, eu também iria acessar, mas assim... isso, assim, eu sei pelo que me falaram, porque eu não tive acesso a redes sociais por muito tempo. E meus amigos não ficaram com medo. Eu lembro que eu tive uma briga com alguns amigos, porque eles não queriam me passar a senha
das minhas redes uns meses depois. Falei assim, vem cá, o Instagram é meu, o Twitter. Eu falei assim, gente, eles estavam com muito medo que eu visse mensagens, porque eles falavam que era muito horrível, assim, as coisas que estavam falando. Era bem agressivo. E mensagens, e montagens, enfim. Até acho que isso me fez dar essa preferência de deixar o Twitter de lado, assim, porque eu acho que o Twitter tem menos controle. Sim. Os comentários do Instagram é mais fácil você filtrar, filtra. bloquear. Bloqueia, O YouTube apaga. também não tem essa coisa de bullying, então... Uhum. Sim. Até porque o próprio YouTube dá uma filtrada O ali Twitter nos tem uma coisa que comentários, parece que é né? de agregar treta e de que tudo pode, né? É Tanto liberado. que não à toa os melhores pornôs estão no Twitter, né? Mas você disse que você não teve esse acesso. Não. Isso foi algo pra você, então? Que você que não teve esse acesso? Sim. Eu não sabia o que estavam falando. E eu lembro, assim, de um dos meus amigos, Gabriel, falou assim... ele falou assim, olha, não vou falar o teor do que estão falando, mas seu nome está em primeiro lugar no Trending Topics. Eu falei, gente... Tipo assim, quando eu fui no Jô Soares, não teve isso. Sei lá, sabe? Tipo, coisas do canal muito mais relevantes. E é muito louco, assim, essa coisa do porquê que o Paulo virou um alvo daquilo. E, assim, ele tinha outras questões, principalmente profissionais. Enfim, os stories que ele postou antes. E que, assim, eu fui dormir 5 da manhã, mandei uma mensagem pra ele e falei, ó, quando você vier aqui pra casa amanhã, vem no fim do dia. Ele tinha ido pra casa pra dormir. Tá. Porque assim, ele chegou, a gente tava... Eu tava assim, eu não sei nem falar de uma palavra assim. Parece que tinha passado um caminhão assim em cima de mim, sabe, do dia. E aí, assim, o Paulo ia pra casa dele. Como que é? Ele tinha feito plantão, ele voltou pra casa e ele tinha que trabalhar no dia seguinte. Às 5, 6 da manhã. Foi isso. E assim, eu virei a noite respondendo amigos no WhatsApp, a gente combinou de conversar no dia seguinte. E aí eu acordo 1h da tarde com a polícia na minha porta, perguntando se eu era o marido dele, falando que ele tinha sido encontrado morto. Eu assim... Meu Deus. Eu lembro... E assim, ó, eu tenho memória da hora que ela me falou isso. Eu lembro que eu falei pra ela, mas por que o Paulo faria isso? E aí ela olhou assim pra mim e ela falou... Eu não sei quais os motivos dele, mas já tiveram vários colegas de trabalho que eu perdi dessa forma. Cara, é assim, ó, depois, nas próximas semanas, em que eu comecei a ligar pontos... que eu nunca tinha parado para pensar, na questão de, por exemplo, policial ser a profissão que mais se mata. Tem mais policial que morre de suicídio do que policial que morre em serviço. Uma puta profissão de risco. Sim. Paulo, tinha questões dentro da polícia que, assim, isso que é muito complicado, porque assim, na internet as pessoas cobram que elas saibam de toda a verdade. Assim, eu não posso expor coisas Claro que que eram não. íntimas do Paulo, Não, você tá que certíssimo. ele não expunha. As pessoas acham que porque elas seguem nossos stories, elas sabem de tudo, elas podem tirar conclusão e exigir, julgar. né? E sendo que, assim, é curioso que tem gente na internet que veio me culpar e, assim, a família dele não fez isso, os amigos dele não fizeram isso, porque, assim, as pessoas sabiam de coisas que, obviamente, a internet não sabiam, ou de fragilidades, ou de questões que ele estava passando, que, assim, esse ambiente online de hate, de ódio e quando é uma coisa que foi tão delicada, assim, que é assim, eu tava sendo exposto numa putaria com outro cara, não sabia como que tinha vazado um vídeo, o Paulo que sempre foi muito preocupado comigo, tanto que assim, amigos nossos, enquanto estavam em casa cuidando de mim, mandaram mensagem pra ele no trabalho, e o que ele respondia era que ele tava preocupado comigo, porque ele sabia que eu tinha medo que isso acontecesse, porque ele mesmo falava que eu era muito confiado, e de fato, sim. Tanto que eu tava me perguntando outro dia, os influenciadores gays, eles não têm, né, tipo, perfil Grindr, tipo, não vai na Chili Pepper, não sei o que. Tipo, e eu sou muito de viver minha vida tranquilamente, assim, porque eu não acho que é nenhum crime, assim, e a gente age meio como se fosse uma coisa O que pegou muito errada, ali na época, escondida, né? Eu acho que parece que a gente, por ser pessoa pública, a gente tem que estar um pouco no armário, sabe? Sim. Não, Isso é óbvio ridículo, que assim, né? eu não quero expor. Não entendo o Se eu seu quisesse ponto. expor, eu tinha um OnlyFans, tava ganhando mais que o YouTube, provavelmente, né? Muito provavelmente, né? Eu acho que uma das nossa, coisas que pegou muito na época e que isso, assim, quem sabia fez questão de sair em sua defesa, é que Eu soube disso também por o uns amigos, relacionamento umas de rodas vocês, de fofoca, o assim. relacionamento de vocês sempre foi aberto, né? Sempre Cara, não, a né? gente Durante sempre foi muito muito tempo, né? Não honesto, sei se sempre sempre foi um aberto, conto, mas assim, sim. teve um momento que você chegou a público, isso muito antes da tragédia acontecer, Sim, e falar, né, que vocês tinham um relacionamento E a aberto, gente sempre né? teve, sempre foi muito bem resolvido, assim, entre a Aham. gente. E aí tem pessoas na internet que falam isso... Nossa, teve gente... Engraçado, né? As pessoas parece que elas usam
tudo pra descontar as próprias frustrações, as próprias... É assim mesmo. É assim, se a pessoa não acredita que pode dar certo um relacionamento aberto, aí vai lá e fala, tá vendo? Como se, assim, as relações fechadas fossem um exemplo total. como se houvesse uma receita pra todo mundo, Exato. pra dar certo. Mas, cara, em relação ao nosso relacionamento, tava tudo bem, tanto que, assim, foi um choque pra mim, assim, que teve coisas que eu fui entender depois, porque eu fui juntando peças, também soube de coisas pela família dele, que eu não sabia, e que, eu não sei, foi muito... Eu lembro, assim, no dia seguinte, assim, em BH, quando eu fui junto com o Saulo e o Lucas, que eu não tava entendendo nada, assim, nada. BH é nem um onde pouco. a família dele mora. Onde a família dele mora. Tá. Não tem como entender, né? Não De tem imediato não dá. A cabeça não vai processar. E assim, também a Está- questão de o ficar que tomando remédio pra aconteceu. dormir, pra acordar há anos. E isso vai mexendo muito Isso também mexe com muito saúde com as mental. pessoas. Eu falei, inclusive, com o Fabiano Contarato, senador, Hum. que ele que fez aquela coisa de piso pra enfermagem, regras. Eu Legal, falei, cara, e ele era delegado, Uhum. né? Inclusive, ele seguiu o canal, ele ligou quando aconteceu e falou que o 4º ano dele como delegado, ele entregou a arma dele porque ele tinha muitos pensamentos Meu Deus. suicidas. É uma profissão muito, muito ingrata. Assim, se Sim. você quiser ser um policial honesto. Uhum. É que é muito difícil, assim, porque eu não posso Você não falar pode... nada que eu não porque tenho acaba uma isso- prova cabal, porque eu vou claro. comprar uma briga com uma instituição que é muito escrota, mas, assim, óbvio, tem gente boa lá dentro, Uhum, tanto que, assim, óbvio. pô, a gente recebeu uma carta, eu e os pais do Paulo, do secretário de Segurança Pública, assim, falando do trabalho dele como ativista dentro e fora da polícia, assim. Que demais. Ele era o policial que ensinava todos na delegacia como tinha que tratar uma travesti quando chegasse. E Que assim, demais. e são coisas que assim, era muito além do trabalho dele como Sim. influenciador, sabe, assim. Uhum. E eu não sei, assim, eu via o Paulo como uma pessoa muito resiliente Uhum. e toda essa tragédia me fez ver que às vezes não é resiliência, às vezes a pessoa guarda muita coisa, Uhum. acumula, Uhum. e sabe aquela pessoa que ajuda todo mundo e todo mundo acha que tá tudo bem sempre com ela porque Porque ela não ela tá sempre reclama. pronta pra todo mundo, assim. Uhum. Ele era muito fechado, assim, em relação às próprias fragilidades e Sim. tudo mais. Então, cara, pra tirar alguma coisa dele, assim, pra saber que ele não tava bem, tinha que ser uma coisa muito, muito explícita, assim. Era muito né? Entendi. difícil. Eu acho que até... não sei se... Eu imagino que sim. Essa coisa de ser um homem trans, eles acabam até no comportamento, muitos, pegando um pouco do pior do homem, que é essa coisa do não chora, não mostra fragilidade, não... isso tem muito. Eu já conversei com alguns amigos também, que são homens trans E ele era assim com você. e assim, acho que ele se colocava, cara, inclusive eu escrevi, teve um dia que eu tive um surto, umas 2 semanas atrás, que assim, é uma montanha-russa Sim. esse processo. Sim. Porque começaram a falar de mim na festa dando no Twitter, mas assim, não era assim, era simplesmente inventando, assim, falaram que eu fui expulso da festa, que eu tava causando. E assim, eu lembro de toda a festa, assim, não tinha acontecido nada disso. Só que isso me deu um gatilho do dia do Twitter, que assim, quem ficou lendo um monte de merda no Twitter, entrou naquela E acreditando em energia tudo aquilo. de raiva, e cara, essa energia de hater, de internet, são umas coisas tão pesadas que as pessoas jogam, porque elas estão munidas ali de um anonimato e acham que essa terra de ninguém, que vai poder falar o que quiser e que vai chegar em você, e não pensa que é um ser humano que tá do outro lado, né? Sim. Aí por que eu falei desse negócio da Dando? Porque Você tava- agora o Você TDA veio falou que que veio. você pensou em escrever um texto. Ah, sim. E eu escrevi, ele era muito protetor, assim, comigo. Uhum. Tanto que assim, esse rolê de terem Ele te vazado blindava o vídeo, muito? muito. Porque o que eu tinha tenho de distraído e de confiado, ele tinha de desconfiado e de... Nossa, parecia que ele tinha um radar, assim. Ativava o faro do policial ali. Se ele tivesse nesse exato. dia que o menino foi em casa e eu fui no banheiro pra esperar um outro menino chegar porque eu pensei que seria mais... mas eu não queria virar pra mim e falar assim, ó, vai embora. Eu falei assim, já sei, chama um outro aí. Vamos se tornar Se isso eles discutirem um interessante. pouquinho, tipo, ninguém fica... Enfim, foi bem idiota. Mas enfim, ele seria a pessoa que viraria pra mim e falaria assim, ó, chegaria no quarto e falaria assim, ó, você viu que você tá indo pro banheiro, você deixou seu celular na sala? E eu ia ser a pessoa que virar pra ele e falar assim, você jura que você acha que alguém vai fazer um negócio desse? Porque isso sou muito eu sou Entendi. muito assim. Tanto que a gente falava que uma das únicas coisas que a gente era totalmente diferente, a gente era muito parecido, é que eu sou sempre a pessoa que eu acho que todo mundo é legal até que se prova o contrário. Tá. Que tem um lado bom, Uhum. que
isso faz você conhecer muita gente, ter muito Você contato, vai essa ser coisa de uma aquário. armadura logo de cara, né? Mas ele é a pessoa que, pra ele, todo mundo era um potencial filho da puta, até que se prova o contrário. Entendi. Aí você conquistou ele, beleza, você ia ter Aí ele como amigo mudava pra a vida. história. E nisso a gente dava muito bem, assim, porque eu acabava, tipo, Contraponto. abrindo o nosso círculo, porque ele era muito fechado. Uhum. E ele era a pessoa que era um filtro, assim, Ele filtrava quem ficava incrível. e quem E ele saía. sabia... Isso é maravilhoso. e ele gente. tinha uma didática, assim, ele sabia lidar comigo, assim, de... Tinha um funcionamento já entre Sim. vocês, né? Nossa, muito. E o que eu escrevi, que eu não tive esse surto da dando e tal, que aí comecei a lembrar dele, fiquei muito mal, uma madrugada, não sei o quê. Foi que eu falei assim, cara, Mikael Fischer, eu entendi o que ele passou naquela madrugada, que assim, tipo, era tanto ódio, ele que sempre foi a pessoa que foi um escudo, assim, pra mim, Segurou tudo. que me segurava, que me acalmava, que ele não aguentou, assim, sabe? E assim, a quantidade, segundo o que a Mari falou, depois que começaram a atacar ele, foi tipo assim, um show de transfobia, assim, no Twitter, Foi, e que ela falou, foi. curiosamente, depois, no outro Horroroso. dia, que souberam que ele não estava mais vivo, pessoas que tinham xingado ele no dia anterior, ou feito piada, ou feito chacota, estavam lá lamentando, aí a Mari até falou que rolou uns exposed, assim, de gente dando print, mas ontem você estava falando isso. E eu acho que eu fui muito poupado, assim, porque Sim. como tiraram as redes sociais de mim, e eu acho que meus amigos ficaram, e amigos dele também, ficaram muito preocupados comigo, porque como ele era muito centrado, muito... Mas é aí que eu vejo que não era uma resiliência, era uma coisa de guardar e de não... E que numa hora que é uma coisa muito forte, você explode, né? Tipo uma Sim. panela de pressão. Ainda mais assim. é sobre você diretamente, né? Sobre Sim. a sua identidade. Sim, não, completamente. E foi um Sim. show de exposição, né? Foi uma sequência de exposições. Eu lembro que quando teve o lance do vazamento do vídeo, né? Só pra contextualizar pra quem não tá inteirado, houve aí, que nem a gente comentou, o Pedro vivia um Não, e relacionamento a aberto narrativa com o Popô, da internet, assim, de Paulo tirou a própria vida porque vazou um vídeo do Pedro. Assim, gente, é até chamar o Paulo um pouco de idiota, né? Porque assim, Sim, você pode pedir divórcio, você menosprezar pode brigar com a pessoa, pessoa, né? você pode... Assim, a gente tava junto há 4 anos e meio, assim, tipo, não seria, tipo, assim, ele tava preocupado comigo, como eu ia reagir, porque eu sempre fui mais desesperado, assim, de fazer tempestade em copo d'água. Tanto que eu acho que por isso que meus amigos estavam tão preocupados comigo, Entendi. de eu fazer uma besteira, e ninguém pensou, tipo, e o Paulo? Tipo, estão falando do Paulo na internet? Tipo, que pra gente, assim, ele tinha ido dormir. E como a gente tinha o horário de trabalho dele era muito foda, assim, porque pô, ele tinha chegado 8 horas em casa. Aí ele precisava acordar 5 da manhã. Eram Como turnos, tinha né? virado. Nossa E muita não, e coisa. aí, assim, gente falando assim, mas nem moravam juntos, nem deviam. Cara, assim, a gente morava do lado um do outro. Ou eu tava na casa dele, ou ele tava na minha. E assim, a gente encontrou, assim, nossa. Não, e o porque ele já funcionamento morava de uma sozinho. relação, o funcionamento Sim. de uma relação cabe somente ao casal. Mas as pessoas Exato. adoram falar assim, ó, isso Né? pra mim não é amor. Isso, cara. Então, exato. É, E cada tão um tem uma escroto. régua muito abstrata, assim. E né? Essa Que pessoa vale ou normalmente não, é a né? pessoa que nunca questionou, ela sempre só absorveu e reproduziu Acatou. regras Sim. dos outros. Então, quando ela vê alguém, mas como que essa pessoa tá fazendo diferente e eu que acho que até meio Por que inconsciente, que ela faz e sabe? eu não, né? Tipo assim, como que eu nem questionei? Eu talvez gostaria de viver isso, talvez não. Esse lance do vazamento do vídeo, né, que foi o start de tudo, né, que nem a gente estava comentando, vocês tinham um relacionamento aberto, pra quem não sabe, tá sabendo agora, né, existia esse relacionamento aberto, e toda essa tragédia, ela começa, né, ali no momento da exposição do vídeo. Não tô falando que é causa Sim. e consequência, né, mas houve É a tipo um exposição... dominó, que assim, tipo, você Exato. derrubar uma peça. Isso. E, cara, ninguém imaginava que ia chegar aqui. assim. Ninguém, absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. O que pega pra mim nessa questão da exposição do vídeo, né, que você estava com outro rapaz, que é uma pessoa bastante conhecida hoje no meio LGBTQIAP+, Aliás, se eu soubesse que alguém ia lucrar com um vazamento de vídeo meu, eu juro por Deus, tinha vazado algum vídeo com algum amigo meu, combinado uma comissão. Porque eu Exato. te falar, Teria lucrado. eu teria Nossa colocado, senhora, sei lá, em alguma eu não plataforma ganhei que nem a monetizasse, comissão. né? É, Mas essa questão do vazamento, porque quando a gente fala hoje em dia das leis da internet, a gente sabe que esse tipo de conteúdo, quando vaza, ele é passível de ir para a esfera jurídica. Você em algum momento cogitou levar os responsáveis pelo vazamento para os tribunais? eu cogitei, eu Tá. sei quem é a pessoa, porque estava dentro da minha casa, e como isso aconteceu depois que eu fui fazer a Rastrear ali. reconstituição. Uhum. Tanto que até fui ver, tipo, câmera de elevador, horário, que hora que vazou, não sei o quê. Nossa, investigou Mas mesmo. aí, o fato de eu não ter, por exemplo, uma câmera na minha casa que prove se tinham 3 pessoas na minha casa no minuto, contando comigo, Uhum. vai ser eu acusando ele, ele me acusando e não existe uma prova cabal. Entendi. Então, eu cheguei aí falar Uhum. com esse cara por WhatsApp.
Uhum. E assim, obviamente ele não confessou, mas eu Óbvio. sei o que aconteceu. Uhum. Mas você percebe pelo tom da pessoa, assim, tipo, pelo nervosismo, como atira pra todo lado, Sim. assim, Uhum. quando... A culpa não é minha, e pode assim, ser de qualquer outra pessoa não, menos e, assim, minha. e falando é. coisas que assim, não, tipo, você deve ter escorregado. Falei, não, peraí. Porque assim, vazou uma foto e vazou um vídeo. No vídeo, a cara do Samuel estava com uma caixa de perguntas. Isso De que e eu pergunta, nem né? sabia, assim, porque quando eu vi as notificações, tinha um outro menino na minha casa que eu falei assim, por favor, eu fiquei em choque, assim, eu falei assim, ó, entra no meu Instagram. O meu medo era ter vazado alguma coisa com o Paulo, porque assim, se foi esse show de horror na internet, um homem gay cis chupando um outro, e assim, um influenciador que fala de sexualidade, que tem relacionamento aberto, que tipo, você imagina se tivesse Vazado um cara, com o não, Paulo. e assim, se já houve transfobia pra caralho, sem o Paulo estar no vídeo, imagina se ele tivesse, sabe? Assim, Sim, seria bizarro. Alguém foi te pedir desculpa? desculpa. Por tudo, ou falar com você no sentido de falar... Porque assim, quando tudo aconteceu, tanto foi dito por muitas pessoas e te atacando e... Todo mundo tinha uma verdade, todo mundo tinha uma explicação. Isso, e o que eu questiono é, eram tantas pessoas, Cara, tantas ainda bem pessoas... que eu falava que minha relação era aberta, né? Porque assim, Nossa, tem ainda bem amigos que são mesmo. influenciadores que têm relação aberta, mas eles não falam publicamente, tem esse direito também, né? Até porque a internet é foda, né? Sim, sim. Quando você fala, tipo, vai vir um monte de gente falando, não, isso não é amor, isso não sei o quê. é. Se eu não falasse isso, ia virar uma história de que o Pedro traiu o Paulo e o Paulo se matou. Isso. Então virou a história do, e o Paulo... Gente, mas peraí, se a relação era aberta, tava tudo bem. Assim, é tão... E isso na cabeça dos outros, né? Na visão Sim, deles. sim. Mas eu digo da desculpa porque, como foi muito ataque, enfim, você tem um número muito expressivo de seguidores, no canal também. Eu pergunto de desculpas pela questão do julgamento. Se depois teve alguém, ou algum portal, alguns meios, que vieram falar com você de uma forma menos combativa. Pior que não, sabia? Não. E como eu não nem busquei, sabia? Eu sei que Não, saiu eu muita digo matéria, de não né? buscar, na época. mas eu digo assim, porque, não sei, às vezes quem tem o mínimo de consciência, talvez falar, olha, eu Exagerei. entrei naquela, não era o que eu imaginei. Eu digo nesse sentido, porque também é muito triste saber que ainda, né, de tanto tempo depois, eu acredito que ainda existem muitas pessoas que vão por esse caminho, né? sim. E que estão nessa narrativa, mesmo você já tendo explicado, falado e etc. Então, nesse sentido é o que você falou. Esse ódio, ele é um catalisador que parece que não E tem assim, fim. a gente realmente era genuinamente muito feliz, assim, na questão da relação de nós dois, assim. Eu acho que muita gente não consegue acreditar, assim, do tipo... Você falar que você tem uma relação aberta, tranquilamente, não sei o quê... A pessoa, ela vai buscar... Ela não vai querer acreditar na verdade. Ela prefere acreditar na verdade da cabeça dela, que justifica as frustrações dela e os problemas dela. Porque, cara... Eu não sei, porque as pessoas são assim, né, na internet. Existe muito ódio que no fundo Eu esqueci agora, um influenciador, quem foi, que contou uma história de algum hater que entrou numa live e ficava falando... E aí ele decidiu fazer chamar o cara pra uma chamada de vídeo no Instagram. E quando ele olhou o lugar que o cara tava, assim, era um lugar completamente assim... Sabe assim, parede de tijolo, né? tudo. Falou assim, cara, olha... Quando ele olhou, assim... Ele falou que ele teve tipo, uma compaixão, assim, sabe? O menino, quando viu que tava ao vivo, acho que o menino Entendi. topou e não viu que apareceu pra todo mundo. O menino desligou, assim. E depois ele falou que ele ficou pensando, a gente não sabe por qual razão que as pessoas jogam tanto ódio na internet. E às vezes tipo assim, é um problema da pessoa. Às vezes não, acho que normalmente é uma frustração da pessoa, porque não faz sentido, né, cara? Assim, por exemplo, eu não gosto de... Acho que pensar uma coisa que eu posso falar que eu não gosto que a internet vai problematizar. Giló. Não gosta, sei lá, de bala de morango, vai. Aí eu não vou lá na página da bala de morango pra ficar falando que eu não gosto. Que nem veio um... Você vai comer a que eu bala postei de as massa fotos verde. que eu tinha tirado essas fotos, inclusive, em fevereiro do ano passado, pra serem postadas em março. Meu amigo ia lançar esse harness, as que eu postei ontem. E aí eu postei as fotos ontem, finalmente. Aí veio assim, odeio gay padrão, com vários emojis de vômito, assim. Eu fiquei olhando e falei, gente, mas é a troco do quê? Como que a pessoa chegou assim, no eu teu não me senti perfil, ofendido, né? tipo, óbvio, gente, padrão não é uma ofensa, Não. a gente sabe. É um puta lugar de privilégio do meio gay e que, enfim,
Aí é outra questão, né, da comunidade que ia dar 1000 podcasts aqui. Mas eu fiquei olhando assim, é muito louco, né, assim, porque eu sei lá quem é essa pessoa, eu nunca fui falar nada pra ele, e isso é uma coisa muito comum, assim, vocês são figuras tá ali públicas. te seguindo também, né? E ela sabe qual é o seu perfil, sabe quem é você, sabe o que você produz. É uma coisa muito E vai assim, lá tipo, a pro pessoa parece que ataque, ela né? fica espreita pra atacar, e assim... E outra, né? Eu não sei se isso já aconteceu, enfim, espero que não aconteça, mas o que eu vejo muito é que depois que muitas pessoas que estão no momento crítico, né, que precisam de fato se afastar por N motivos, de alguma tragédia ou de algo pessoal que aconteceu, enfim, qualquer motivo que for, eu sinto que a retomada, ela sempre vem também com a pessoa falando, nossa, mas não tá muito cedo? Não, tem sim, com certeza. Mas sim. você já vai voltar? Mas você tá postando foto Quando eu postei, usando... acho que voltei a postar no Instagram no final do ano passado. Aí teve um comentário assim, menino. Como que era? Não sei. As pessoas elas acham que elas têm que ficar felizes ou Nesse tristes. sentido. Que você tem que corresponder à expectativa delas, assim, né? Sim. E todo mundo quer vir com um manual de como você deve se comportar, como não, como. Com luto, inclusive. Não, com luto é um absurdo, assim, porque a gente não sabe como a Vai gente reagir. vai reagir numa situação dessa, né? Ninguém imagina. E acontecia assim, de estar eu na academia, assim, malhando, nesses primeiros meses, assim, que eu tava me situando ainda, e parar a gente, assim, ó, parar meu treino e vir falar, ai, fica tranquilo, que a culpa não foi sua, e não sei o quê. Eu sei que a pessoa tem uma intenção boa, mas às vezes, assim, eu não tava não é um naquele tato. assunto, aí voltava, assim, ou gente que parava, assim, no shopping pra puxar o assunto, uma coisa assim, a pessoa fala, ai, gosto muito do seu trabalho, tomara que você volte logo, beleza, mas tem gente muito sem noção, assim, né? Tem Você muito... consegue se blindar? Hoje em dia... Só não sair de casa, assim. Mas é algo que te afeta psicologicamente falando mesmo, assim? Cara, hoje eu já tô mais forte, assim, psicologicamente, mas quanto mais próximo da tragédia eu for no tempo, mais frágil eu tava, assim. Porque você vai criando uma armadura, né? Pra não... Eu lembro de uma vez que eu fui cortar o cabelo. E aí eu fiquei numa situação totalmente rendido ali, que eu não podia sair, né? Com metade do cabelo ou metade da barba feita. E o cara começou a perguntar, assim, ó, um monte de coisa. Falar assim, ó... E assim, sem descrição nenhuma. Era do tipo... Deixa eu te perguntar, mas a culpa não foi sua mesmo? Assim, desse jeito. Cara, assim, ó, aí eu comecei... Meu Deus! Eu comecei a contar a minha vida inteira e a do Paulo pra ele. Inclusive, nos primeiros meses eu tive muito disso. Qualquer um que me parava, eu queria contar toda a nossa vida pra provar pra pessoa que não era aquilo que ela tava Você pensando. tava quase Que advogando eu a não favor tinha... de você mesmo. Porque assim, Que horror. Não, e assim, e aí, pesadelo. você vai explicando isso, você vai Você vai cutucando feridas revisitando, suas. né? Você não deixa cicatrizar Que ainda, o negócio, então, é né? exatamente isso. A sensação é de que assim, ó, você tá ali com o negócio no processo, aí vem alguém e mexe, tipo, no machucado, que tava cicatrizando, aí, tipo, fica todo machucado de novo. E eu ficava revisitando, porque, por conta desse negócio da internet, o medo das pessoas acharem que era alguma culpa ou responsabilidade minha e que, assim, é uma satisfação que eu não devo para as pessoas, mas, assim, eu falo isso hoje com alguma segurança e mais tranquilo para falar do assunto, que, cara, assim, ó, dá-lhe psicólogo e psiquiatra o ano inteiro e a coisa de ter ficado fora da internet, porque se eu tivesse voltado Nossa, antes do não tempo, dava. antes de estar assim, eu teria enfiado o pé pelas mãos, eu ia querer discutir, eu ia querer fazer live, eu ia querer responder. A gente teve youtuber fazendo vídeo dizendo que a mãe do Paulo me expulsou do velório, que gritou. Assim, coisa que, assim, que não aconteceu absurdo. nenhuma vírgula. Um outro falando, Pedro não tinha responsabilidade afetiva com o Paulo. Todo mundo quando deixou o Paulo nem ir na Chili Pepper, uma vez que ele tava... Falei assim, você não vai nesse lugar sem mim, não, porque eu tinha muito medo que ele passasse por alguma situação de transfobia. Tipo, e ele queria ir com um amigo nosso. Aí eu falei, não, fica aí, que eu vou pra casa e a gente vai junto. Aí fomos os três. Com mais alguns amigos que a gente chamou depois. Enfim. Mas ele era muito... Engraçado que nessas coisas mais de transfobia, eu que era muito Você que protetor protegia, com ele. né? Mas ele era muito... enfim, eu não sei, né? Que é a coisa que eu ia falar da resiliência. Que hoje eu já fico... Será que ele era tão frio ou, tipo, tão duro que ele não sentia? Ou ele sucumbia, sabe? Situações de... E até no trabalho, assim, sabe? Que
de transfobia. E, tipo, você imagina que assim... Ele estava no instituição- meio que inevitavelmente, independente Sim. da aceitação que existia... A gente sabe que assim, É um se for meio. pegar Sim. só politicamente, ideologicamente, assim, É. meio bolsonarista, machista. É mais complicado. E ele ainda era um policial que, assim, no Amor e Sexo, assim, o influenciador Pedro Gamicei, policial civil Paulo Vassi, gente, pra falar, tipo, sobre ser um homem trans, falar, ele que bateu no peito pra defender o PM que beijou o cara no metrô, o Leandro. Então, assim, ele era muito exposto. Uhum. Então, acho que isso era uma zona bem frágil, assim. É delicado. Bem delicada. Em que momento que você rompeu com o seu luto e falou assim, cara, eu acho que tá na hora de eu começar a me ressocializar, mas no sentido mais do afeto, né? Porque quando... Eu acho que tudo é meio que por camadas, né? Primeiro Sim. você toma a primeira iniciativa de ir à academia, depois você toma a coragem de ir a um bar com os amigos. Quando que você falou, estou pronto pra ir pra balada, estou pronto pra beijar na boca de novo, estou pronto pra, sei lá... Bar, eu acho que foi ali em julho que eu saí com uma amiga e um amigo, eu não lembro como eu cheguei Foi em quantos casa. meses depois da morte? Acho que foi em março, Tá. aí era julho. Tipo, 4 E meses. assim, você precisa sair de casa, não sei o quê, porque, gente, você fica assim. Você não quer fazer nada. Uhum. Assim, não tipo. É uma depressão mesmo, assim. Sim, 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 total. é Só que isso. assim, eu tive muito apoio, assim. Uhum. Meus amigos viraram tipo um exército ao meu redor, assim, Que sabe? Tipo, ótimo. Parabéns primeiro, por você ter esse, as primeiras esse 3 time. semanas, eu tive que brigar no final dessas 3 semanas, porque assim, eu queria ficar sozinho na minha casa. Sempre tinha alguém de dia ou de noite, eles se revezavam. Aí eu descobri sem querer, quando um amigo tava no WhatsApp, eu falei, que grupo é esse escrito Ajuda Pedro? Aí eu achei lindo, assim, quando ele me contou. Eu falei assim, não era pra você ver isso. É sobre que eles fizeram um grupo, pra tipo assim, saberem quem tava na minha casa, quem quer dormir, porque principalmente as 2 primeiras semanas, assim, eu não fiquei um segundo que não tinha alguém perto, assim, sabe? Uhum. E aí ele foi, tipo, desmamando, né? Tá. Assim, tipo... Aos Aí ali em poucos. julho, eu lembro que eu fui num bar, acho que ali por agosto. Uhum. Aí eu voltei, tipo, mais a sair de vez em quando e tal. Mas mesmo assim, já é muito difícil passar por isso, né? Agora, passar por isso como pessoa pública, eu lembro que eu tava num açaí com um amigo, depois que a gente tinha treinado. E aí ele virou e falou assim, ó, não dá risada, assim, porque tem um casal gay aqui atrás, eles estão fofocando e olhando pra você. Nesse sentido é muito difícil. Ou aí, sei lá, eu saía, Esse é o assunto da roda. chegava em casa e tinha uma DM assim no Instagram. Ah, vi você andando de bike, que bom que você já está bem, assim. Não significa que você já está bem, é que as pessoas esperam aquela coisa de cada um ter o seu manual do luto, sabe? Uhum. Ou que você vai ficar chorando o dia inteiro, assim, as pessoas não sabem a hora que eu tô bem, que eu Claro. tô mal. E lógico que tem esses altos e baixos, que nem... Uhum. Eu vi uma mensagem no Instagram também, assim, outro dia. Ai, que bom saber que você já está bem, não sei o quê. E assim, é óbvio que eu não vou fazer um story na hora que eu tô mal, assim, na hora que eu... Óbvio. E lógico que aquilo que eu falei, assim, é uma montanha-russa, sabe? Uhum. Lógico que os altos e baixos vão ficando mais... Sim, e não é porque você está bem, ou que você retomou, ou enfim, que você voltou às publicações, etc., que você não tenha momentos de luto ainda. Sim. Né? Uma coisa não tira a outra, não é isso ou aquilo, né? Sim. Não tem esse link direto. Sim, E acho é que algo principalmente eu vejo muito. quando é uma pessoa com quem você dividia seu cotidiano. É. Porque aí é uma coisa... você fica sem chão, assim, né? Porque tudo você dividia com a pessoa, assim. Sim, sim. Então, tipo assim, a gente ia na academia junto, tipo, almoçava, jantava, só na hora que ou ele tava trabalhando ou dormindo, né? Porque é a coisa das escalas. Inclusive até por isso também. Cara, você acredita que até na SP Prévia, assim, tipo, porque né, são 1000 documentos, 1000 burocracias, porque era casado legalmente e tudo mais. Não deu problema ali pra reconhecerem nosso casamento, porque... Pra colocar ali coisa de viúva, mudar documento e tal. Uhum. Porque falavam que tinha um endereço registrado no nome dele e um no meu. Então não era... Eles acharam que era uma... Como foi que eles falaram? Que não mora junto? Tinha uma farsa, tipo, tinha um golpe, Meu sei lá, Deus no do céu. estado. Você não mora junto na casada. Meu Deus E aí do eu céu. falei assim, gente, vem cá, deixa eu explicar. E principalmente pelo trabalho, ainda mais eu que uso minha casa como estúdio, assim. Então, imagina, o Paulo, às vezes, trabalhava de madrugada, trabalhava de dia. Uhum. Não Tipo, tem ficar como, entra e não sai, tem, barulho. não tem. Mas você vê como até as próprias instituições, assim, Sim. são engessadas, né, no Mas eu acho que formato de conforme vai relacionamento e aparecendo tudo situações, relações que são ditas como diferentes, né? Repensam. Isso vai também, É que vai acho que também até com flexibilizando. parentalidade homoafetiva teve muito disso, né? De todo lugar tinha assim, pai e mãe. Hoje em dia já tá assim, filiação e 2 linhas. Exato. Vocês colocam o nome. Isso mesmo. Exatamente. A gente vai...
Essa questão do afeto, Pedro, em que momento que você se sentiu aberto pra... Cara, eu... relacionamento, eu acho tão difícil, porque eu até brinco com os amigos, falei, cara, o Paulo deixou a nota de corte tão lá em cima, que assim, acho que vai ser difícil, assim. Mas eu nunca fui uma pessoa desesperada pra namorar, tipo, então, assim, eu tô Você bem, nem se assim. cobra isso. Não, nem um pouco. Eu nunca fui de me cobrar. E curioso que minhas relações, sempre que eu tive, foram longas, assim. Mas meus períodos solteiros, assim, na vida, eu sempre aproveitei bastante também. Que eu acho que é meio que é o segredo, assim, sabe? Eu nunca idealizei minha vida com outra pessoa. Então, quando aparecia uma pessoa que era especial o suficiente pra eu querer quebrar aquele padrão de tá bem por mim, é porque a pessoa era muito especial mesmo, assim, tipo... Que acho que foi o caso sei lá, de 4 relações que eu tive que foram bem longas, assim. Quer dizer, no meio gay a gente conta que nem vida de cachorro, né? Cada ano vale 7. Não é? É bem isso. Exatamente, exatamente. Mas com o Paulo, assim, tipo, não fosse esse dominó e tudo mais, cara, eu acho que a gente ficaria, assim... Eu até lembro que uma coisa que uma psicóloga falou, que foi incrível ela ter falado isso. Eu falei assim, cara, numa das primeiras sessões, é muito louco, porque assim, é uma pessoa que eu imagino que eu ficaria a minha vida, que eu poderia ficar até o final da minha vida com ele. Aí ela falou assim, por que você não tenta pensar que ele ficou até o final da vida dele com você? Eu fiquei assim... É isso. Cara, é que ela é incrível, a Juliana é incrível. Sério, ela foi maravilhosa. Ela é especializada em questões de suicídio, luto e Olha super... só. Tem vários pacientes também LGBTs, tudo mais. Então, assim, quem me indicou foi o Vini, lá, do Doutor Maravilha, que faz o Gays Anatomy, Põe na Roda. Então, cara, eu acho que isso também foi... Eu acho que eu teria demorado muito mais pra voltar até, se Sem um não fosse apoio. ter uma assistência médica tão boa e o Que é suporte dos necessário. amigos, assim. Que é necessário, é super E como importante. LGBT a gente vê, né? Como nessa hora, às vezes, Sim. amigos substituem até a família, né? Assim, Sim. porque a gente sente mais intimidade. Porque a gente dividiu coisas que a gente não dividiu com a família, né? Sim, sim. Com Como amigos. que sua família entrou nessa história? Então, foi muito louco, né? Assim, ter minha irmã, por parte de pai, ligando na hora que tinha vazado um vídeo meu chupando uma cola, assim. Mas era uma pessoa Assim, eu tô ela rindo é- agora, mas ela- assim, na hora foi desesperador. Mas assim. você sempre teve bastante contato com ela ou era mais Tenho, limitado? mas assim, gente, eu não sei se é porque sou de família meio... da parte da minha mãe, essa é mais família tradicional, de interior e tal, que eu fiquei assim, tipo, que eu não consegui... Eu não sei, eu fiquei constrangido pelo vídeo que vazou. Não, assim, com vocês aqui. Não, claro. Assim, É. gente, tudo bem, você é um amigo que me viu chupando, você é um gay. Mas você Não, ter faça conhecimento, bom sei lá, proveito. do seu pai, da sua mãe, da sua irmã. Agora, assim, quando é de família, eu fiquei, assim, travado, assim. Então, eu principalmente, assim, na questão do luto, eu dei uma afastada, assim, demorou muito pra eu... Teve também um período que eu quis ficar eu comigo também. Que até amigos ficaram um pouco afastados. Assim, não... Amigos sempre teve alguém próximo, Sim, assim, sim. mas, cara, foi um processo... Eu acho que todo grande trauma na vida, assim, a gente... Ele é solitário. Sim, e a gente aprende muito e resolve muita coisa que antes deixava pra depois, assim. Tipo, dando um exemplo. Tinha muita dificuldade de delegar trabalho. Eu queria fazer tudo no Põe na Roda. E era humanamente impossível, né? Total. Uma pessoa que me falava sempre quanto que eu tinha que descansar, quanto que eu tinha que parar, era o Paulo. Assim, E eu achava que se parasse ia perder a mão, não posso parar. Se eu parar, perde o engajamento, aquela coisa de... Cara, é assim, aí como a vida me obrigou a parar, eu falei, cara, peraí. Não precisa ser assim. E o mundo não caiu. E várias outras coisas, assim, sabe? Peraí, não, eu quero ficar sozinho, vou ficar sozinho. Eu era muito de ter medo de desagradar as pessoas. O maior exemplo é esse menino que vazou o vídeo no meu celular, assim. O meu medo de virar pra ele e falar assim, olha, não rolou, vai embora da minha casa, que eu deveria ter feito, que eu faria hoje tranquilamente. Se eu abrisse a porta e eu sentisse que não... Pra cara, não é questão desagradar ele. de energia mesmo, assim, de verdade. Isso é quando você sente. E olha o que aconteceu, né? Exato. Então fica o aprendizado até pra você respeitar até Não, muito. esse O seu seu não. sentido, né? Muito. Respeitar o seu não. E também o Paulo me deixava bem mal acostumado com isso, porque quem faria isso numa situação dessa? Era ele. Não, assim, já aconteceu
amigo de amigo pedir pra dormir um dia na minha casa, falar assim, ele não tem onde dormir, deixa lá. Quando eu fui ver, a pessoa tava 4 dias na minha casa, aí o Paulo chegava assim, sei lá, tinha ido trabalhar em Sorocaba, tinha voltado. Assim, eu não aguento mais estar aqui. Falei assim, por que você não pede pra ele ir embora? Eu falei assim, eu não consigo, não tenho coragem de virar ele. Aí o Paulo falou assim, deixa comigo. Aí ele ia até a sala, ele voltava pro quarto e falou assim, pronto, já resolvi. Aí eu ficava com tanto assim, gente, como é bem resolvido, como é independente. Eu era muito assim, de ter medo de falar não, de desagradar. E aí, não sei, cara, parece que esse um ano passaram 10, assim, sabe, no meu... Porque acho que não sei, acho que toda doença grave que alguém passa, já reparou, assim, a pessoa sai transformada, assim, ou todo grande trauma, toda grande perda na vida, parece que você passa a dar o peso certo pras coisas. Eu não gosto de usar a palavra lado bom, porque eu acho que não existe. Não. Mas aprendizado, no mínimo, você ainda aceita. Sim. Porque é horrível, não existe lado bom em você aprender. Dentro de uma tragédia. Sim, uma tragédia, né? Sim, ou no sofrimento, ou na doença, ou enfim, qualquer coisa do gente tipo. se transforma mesmo. Exato. É exatamente uma transformação. E agora, trazendo isso pro seu lado profissional, como que isso transformou a sua ideia de retomada do Põe na Roda? Eu falei, cara, eu não vou voltar trabalhando do jeito que eu trabalhava. Tanto que agora, assim, tem editor, tem produtor, tem... porque eu não focava no que eu deveria focar há muito tempo. Eu não profissionalizava o canal. Tá. As pessoas chegavam pra gravar, falavam assim, quem é sua equipe? Eu falei assim, sou eu mesmo. Você te montando tripé, montando a câmera, montando a luz. Porque eu tinha muito essa coisa muito... Meio, sabe, tipo artesão, que não quer ir pro processo industrial. E assim... E aí eu vi, assim, amigos que começaram muito depois, assim, influenciador. Falaram, nossa, gente, mas você tá gravando 5 vídeos um dia, não sei o quê, e tem uma equipe. E assim, eu queria, mas eu tinha medo de dar esse passo. Porque eu sou muito, assim, tipo, com as minhas coisas, de eu querer criar e de ter um certo controle também, né? Mas assim, eu liguei muito um foda-se pra muita coisa que eu empurrava com a barriga ou que eu tinha medo de mudar ou de fazer na vida. Porque, cara, quando você perde uma coisa tão importante, você vê que as outras não são tão importantes. E que você sobreviveu àquilo. Você começa meio que... Parece que você não leva... Não é que você não leva a vida tão a sério. Você não dá usa tanto mais, peso você tem menos para as medo. coisas Então, burocráticas, assim, gente, né? Ainda mais só perdendo uma vida tão jovem, tão necessária, só assim, gente, peraí, a vida é agora. E ela pode acabar de repente. Então parece que muita coisa se transforma. A transformação acho que é muito a palavra que você falou. Isso eu já passei por um processo de luto num momento muito fundamental assim da minha vida e era uma pessoa que era, sei lá, era um dos meus alicerces. E eu entendo mais ou menos esse lugar, assim, né? Porque existe pra mim, por exemplo, esse luto pelo qual eu passei, ele foi um divisor de águas e foi num período em que eu tava ainda me descobrindo enquanto ser humano adulto, né? E eu acho que você, pelo menos, que perde uma pessoa com quem você foi casado, também vem pra esse lugar, assim, de... E agora, essa pessoa que sempre foi fundamental pra mim, o que eu faço a partir de agora, né? Sabe que isso, inclusive, foi esses... Teve a história do Carlos Bolsonaro, do filho que ele engravidou uma mulher lá, então falando que o Bolsonaro era o pai e tal. Cara, até com o Bolsonaro, que é uma pessoa que eu odeio, aquela família inteira, mas eu consegui ter uma empatia no sentido que eu não teria antes. Que é assim, quando você passa por um problema muito grave, assim, pessoal e tal, e você vê a internet inteira especulando, sem ninguém saber de detalhe nenhum, eu falei, gente, se o filho for do pai dele, é um drama. Se for dele, também é um drama, essa criança nascendo. E assim, e as pessoas falam, assim, ó, de questões que são pessoais, que assim, não tem nada a ver com política, não tem nada... É que entra no campo as do pessoas não ódio respeitam mesmo, nem né? um pouco, né? assim. Entra no campo do Sim. ódio, aí qualquer argumento fica válido, né? Pra você Atacar. se sentir no direito de atacar. É que tem algumas personalidades, assim, que por questões que a gente comunga, a gente acha legal ali, fala assim, olha, a pessoa tá na merda, vamos aqui jogar mais um saquinho Ou, de tipo, bosta sei lá, na outro dia cabeça eu vi o dela. Joga Rafael pedra William mesmo. num podcast falando que ele sabe que a morte do Gugu não foi aquilo. É assim, e aí, como me dá uns gatilhos, assim, porque eu passei, falou, cara, mas peraí, ele não tem o direito. Tipo assim, de repente a família não quer que se exponha alguma coisa que aconteceu dele, ou da relação dele com o filho. E assim, e eles têm o direito, tipo, sabe assim, a essas coisas que são tão delicadas, tão íntimas de ter privacidade. E aí eu me peguei assim, mas será que esse negócio do Rafael William é verdade? Será que não? Falei, gente, peraí, aquelas pessoas que leem aquelas teorias no Twitter, do que eu fiz, e do Paulo, e do não sei o quê, e de uma relação, assim, que a relação era tão legal, mas assim, cara, eu lembro assim, da família dele no dia seguinte, em BH, assim, isso que eu tava perdido, assim, tipo, eu não tava entendendo nada, assim, que tava acontecendo. Da mãe dele virar pra mim e falar assim, que bom que os últimos anos
da vida dele, a gente sabe como você fez ele feliz, assim, Isso a é visibilidade, fundamental, você sucesso. caramba. E aí que eu acho muito babaca, assim, porque aí você chega na internet e chega algum comentário de algum hater, alguma pessoa falando assim, questionando a minha relação, sendo que assim, sabe, porra, a família as pessoas validava. que conheciam a gente, que assim, Que importam. exato, não, que importam, sim, mas como é escroto, assim, sabe? E assim, quando a pessoa te odeia na internet, ela arruma qualquer coisa pra falar mal de você ou pra te incomodar. Agora, quando você tem, tipo, um ponto que a pessoa sabe que ela vai pegar, que nesse caso é uma coisa mais frágil, esse ponto vira o, tipo, calcanhar de Aquiles, assim, Sim, sabe? sim, Que é onde vão chutar. E Que nem vai uma vez machucar. que eu fui, acho que quando teve a depredação lá em Brasília, que eu fui falar mal do Bolsonaro em algum post de política, sabe, do nada veio uma reply assim, esse não é aquele que matou o marido, não sei o que, assim, cara, Meu quando eu li Deus do aquilo, céu. assim, hoje com muito psicólogo, psiquiatra, porque se eu vou me envolver emocionalmente com esse tipo de acusação que assim cara, assim, ó, é criminoso, tipo, é cruel, é desumano, é tipo, assim, amigos meus vêm, assim, o que eu já soube, assim, de história de amigos meus me defendendo em rodas de fofoca gay, assim, tipo, de gente inventando histórias, e que chegou, assim, ó, sem saberem que era amigo meu, assim, ó, você não conhecia ele, você não conhecia os dois, eu conhecia, isso que você tá falando não tem nada de verdade, assim, se não tivesse essa pessoa que me conhece ali, a fofoca ia, assim, sabe? Ia tomar outra proporção ainda impressionante. maior. Mas aí, trazendo pro trabalho, você Sim. retoma esse projeto do Põe na Roda, né? Que, enfim, começou de uma maneira muito brilhante. E óbvio que agora você, com toda essa experiência que você passou no último ano, isso obviamente impacta no seu trabalho. Então, Muito. ok, você resolve desburocratizar coisas burocráticas, mas aí do ponto de vista criativo também. O Do que conteúdo. que isso traz pra você? Cara, desde um pouco antes da pandemia, eu tava muito cansado, assim, porque já tinha 6, 7 anos que eu não parava, mas eu não tinha coragem de parar, achava que se eu parasse ia perder a mão, ia perder engajamento, então eu não parava. Vai lá. Eu achava que a minha criatividade era meio que uma fonte que tava secando, sabia? Porque eu tava ligado num automático, assim, ó, de fazer o próximo vídeo, faz o próximo e faz o próximo. Que assim, e eu não tinha aquela sensação que eu tô sentindo agora, por ter descansado, de vontade de criar, de começar, de ter ideia. E isso foi muito legal, assim, porque eu tô me sentindo como eu me sentia, sei lá, nos 3, 4 primeiros anos, assim, que eu era tão empolgado e tal, mas assim, que eu tinha energia pra fazer tudo, né? Mas assim, depois de 7 anos sendo produtor, editor, Não dá. fazendo, cara, assim, fazendo arte de thumb, assim, umas coisas que o Clébio Damas, que é meu amigo, ele fala assim, amigo, por que você, tipo assim, eu não faço mais isso desde de que meu canal tinha 6 meses. Assim, não, eu quero fazer a thumb porque... Que também tinha um pouco... Isso também é importante fazer psicólogo, né? Que você vai descobrindo, assim, ó... Importante. os seus- É muito onde você vai se boicotando, não sei o quê. Que não era só isso também. Também era o meu medo de falar não, de chefiar uma equipe. Falar assim, olha, isso aqui eu não gostei. Então, assim, pra mim era mais fácil, Era o tipo, medo de magoar a deixa que pessoa eu que tá faço. embaixo, né? Porque se você fizer, eu vou colocar do mesmo jeito, e aí mesmo se você não gostar, eu vou pôr. Só que aí assim, aí você faz tudo, sai tudo do jeito que você quer, mais ou menos, né? Porque sempre atrasava. Ou sai alguma coisa que não tava tão perfeito assim, porque tinha que fazer tudo. Mas você fica exausto. E aí você vai perdendo, você vai se desinteressando pela tua paixão, assim. Isso é muito louco. E eu tava nesse processo desde um pouco antes da pandemia, e que eu não entendia por que eu tava me arrastando pra fazer o meu trabalho. E assim, não é que eu tinha cansado e eu queria parar. Porque eu pensava, vou parar com o canal. Mas eu ficava triste, eu falava, não quero parar. Que eu gosto. Mas, cara, até eu entender que eu estava cansado e que eu tinha o direito de estar cansado e que eu tinha que Você parar. não posso diagnosticar aqui, mas é um burnout, né? Não, sim. Ah, inclusive, isso também teve outro youtuber que fez um vídeo falando... Porque no Léo Dias eu falei que o Paulo, na vida dele, já teve crises de depressão e coisas... Principalmente antes, assim, em BH, em outras fases da vida dele. E aí o youtuber fez um vídeo que é assim, a foto do Paulo tá assim, o Paulo Vaz não tinha depressão. E assim, ó, eu tenho 3 diagnósticos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, diagnosticando Deus, Paulo com gente. burnout. E assim, agora assim, é ridículo que eu tenha que ir na internet, eu tenho que processar um cara desse pra ele não poder ficar criando teoria
pra falar que, gente, assim, ó, Isso é... e sabe como que eu descobri do diagnóstico da polícia? Em pastas das coisas dele na casa dele, porque Tinha- ele não falava falou. sobre. Meu Deus do céu. Olha. Isso, assim, sobre de coisas por amigos de trabalho dele, sabe, assim, que ele não falava. Então, assim, é Que difícil, né? louco, cara, que louco. Mas esse tempo eu acho que foi bom assim, né? Porque agora que nem, por exemplo, você volta com o Põe na Roda já no formato podcast, que é enfim, é um formato que veio aí do lance da tão pandemia. gostoso, não é? Eis que cá estamos, né? Olha Também só que somos, coisa. também somos um fruto da pós-pandêmico aí. É muito louco, porque só tem 3 câmeras, mas a gente conversa como se não tivesse. Não faz nada nem Se ninguém. fosse um Sim. vídeo para o YouTube, em que a gente tá gravando um vlog pra falar de um assunto, é completamente Aham. diferente. Total, não. Você tá preocupado com como que tá saindo o corte, se tá Exato. pegando o áudio, se você leu o se tá texto bonito, correto, se é. você teve alguma falha na dicção. Assim, obrigado, Podosfera. E também esse formato aqui que a gente faz em vídeo, porque é muito mais trabalhoso fazer um vídeo editado e colocar no ar. Sim. Só que aí falando do podcast do Põe na Roda, você levou logo na estreia a Dani Calabresa, Ai, que é gente, sua eu parceira, fiquei tão- assim, de uma vida inteira, Pedir né? desculpa pras pessoas, porque assim, ó, eu já tenho TDA. Eu já era difícil no canal de entrevistar, porque quando você tem essa coisa de pensar muito rápido, às vezes você interrompe muito a pessoa, porque você não quer perder a ideia. Porque você esperou a pessoa, terminou de falar, você já esqueceu e já tá com outra. E assim, aquele dia eu tava nervoso porque eu nunca tinha feito coisa ao vivo. Uhum. Foram quase 2 horas ali. Ansioso porque era a volta do canal. E quando eu vi a Dani, tinha uns 3 anos que a gente não se via. Eu fiquei, sabe, que nem quando você vê um amigo de muito tempo que você Sei. gostava muito. Eu fiquei que nem uma criança. Que eu vejo o vídeo e fico meio assim, gente. Normal, amigo, É, normal. faz Isso é parte. bem normal. Eu tava ansioso, eu tava tipo, mas eu fiquei muito feliz, assim. Eu imagino. E tem uma história lá que você acabou revelando que foi ela responsável por te tirar do armário, né? Foi, porque toda hora ela falava do roteirista bicha no furo. E eu ficava, gente, mas a família da minha mãe de Sorocaba não sabe. Gente, o pessoal do trabalho na MTV já sabia, mas assim, dos trabalhos anteriores, tipo, eu era uma pessoa que tava no armário, na Você faculdade. foi roteirista do Furo MTV, que Foi. foi ali que a Dani Calabresa estourou e ela começou a te levar pra todos os Todos os lugares lugares onde ela trabalhou, né? Sim. E aí, essa história de te tirar do armário pra mim é muito maravilhoso. Não, e assim, não foi uma tirada do armário, tipo, ela não teve uma intenção do tipo de me expor, de nada. E a gente se divertia tanto, a MTV parecia uma escola, que você ia pra se divertir com seus amigos. Eu ia feliz da vida. 8 horas da manhã, ou se precisasse domingo, tava lá. E a gente se divertia muito lá. Então, assim, foi uma tirada do armário que, tipo, eu nem senti de tão, tipo, assim, ai, gente, foda-se. Então, e aí entrava lá de YMCA, porque teve uma ideia, porque não tinha figurante. Aí eu lembro de uma vez, estava assim no roteiro, Bento imita o Gugu dando a notícia falando não sei o que do PCC. Aí o Bento falou assim, ó, o Bento às vezes fica mal-humorado, porque ele não entendia as coisas, né? As piadas gay, assim. Fala assim, ó, eu não imito o Gugu. Eu tô cansado, vocês ficam escrevendo essas coisas. Aí a Dani falou assim, ó, o que você não imita? Aí eu falei assim, não, eu não sou ator, não sei o que, gente, eu juro por Deus. Eu não sei se isso tá no YouTube ou se não, mas assim, eu lembro que assim, ó, Dani e o Bento, eles choravam de tão ruim que era eu tentando De fazer o tão Gugu tosco. com uma peruca loira, assim, ó. E assim, até a minha avó com Alzheimer e não sei o quê, se fizer, não precisava nem fazer uma Cunaíma que tava melhor. Assim, gente, para, a gente era tão legal que você... Eu acho que por isso que as pessoas não se ofendiam com o furo, porque a gente zoava muito as pessoas. Sim. Nossa, gente, Suzana Vieira, assim, era pra ter vindo na casa Sei. dele com uma faca, assim, tipo. Exato. André Marques, nossa senhora. Mas também era outra época, né? Sim. Mas a gente se zoava tanto, assim, a gente... e a história que a gente via falir também, então ninguém levava nada a sério, a gente tava meio que só esperando o Titanic afundar, e, tipo... E vamos Tava lá. a gente era a Tava lá orquestra do Titanic, exatamente. É. Esperando. A atração do Aí a Dani Titanic. foi pra Band porque falaram que ia ter um programa solo dela. Aí ela chegou na Band e falaram, o projeto está cancelado. Me colocaram no departamento de chamadas pra fazer as chamadas da programação. E ela na bancada do CQC. Aí a Dani falou, deixa o Pedro de roteirista do CQC. Aí não queriam me colocar lá pra trabalhar com os argentinos. Aí eu mandava pra Dani por e-mail as ideias pra ela falar as coisas. Eles ficavam putos porque o roteiro que Foge eles do davam, roteiro. ela fugia. E aí eu fiquei tão triste, depois de um ano fazendo chamadas, que eu falei, vou fazer um canal no YouTube e veio Põe na Roda. Maravilhoso. Muito louco, muito Foi aí doido, que né? surgiu o Põe na Roda. Foi, mas eu percebia que tudo que eu falava que era coisa gay no furo, repercutia muito no Twitter, na internet. Aí a matéria dela, não sei o que, ser sobre cura gay, repercutiu muito, foi pro Trending Topics, não sei o que. Aí daí que veio que... por isso que eu fiquei tão feliz de, na minha volta, entrevistar ela, porque pra gente foi um reencontro de amigos, pra mim foi uma coisa meio quase terapêutica, assim, Aham. sabe? E curiosamente, a Dani também vem de uma história recente em que ela
tá sendo mega julgada na internet por essa história de assédio e tudo mais. E que, assim, e que as pessoas metem o bedelho como se soubessem o que aconteceu, o que não aconteceu, sobre coisa que corre, sobre segredo de justiça, sobre... E eu vim dessa história do Paulo, que assim, quando a gente conversou, assim, sem querer a gente passou por coisas parecidas, assim, no sentido Por traumas diferentes, de mas ser são julgado, traumas. de não esperar Julgamentos. tanta maldade. E acho que é muito doido como a vida... Se Tem entrelaça pessoas- de uma maneira muito maluca. A Mônica ali, né? amiga do Paulo Gustavo, que fala Sim, a isso no Mônica documentário, que ela Martelli. fala... Tem pessoas na vida que você conhece, tem umas que parece que você encontra, que é de algum lugar de antes, assim, que encaixa, assim, e que a vida, assim, tipo... A Dani eu conheci num musical, bem antes da MTV. Aí eu fui trabalhar na MTV, que o Bruno Mota chamou, por acaso era o programa que ela fazia, assim, umas coisas... Fica assim, gente... Que vai Maravilhoso. linkando, que a gente não entende Isso é muito bem o muito porquê. E aí e a gente conversou muito sobre essa coisa do como ela ficava devendo satisfação para a família, de acordo com o que a imprensa noticiava, com o que falavam nos comentários do fórum de notícias do lugar tal, e do como eu também tive essa pira de ficar querendo me justificar, explicar. E curiosamente, né, para os amigos e para a família, para as pessoas que te conhecem de verdade, são as pessoas que viram e falam assim, ó, você não precisa se explicar. E a gente entra nessa pira, se você ficar entrando na energia ou no que o outro falou na internet, comentou e julgou. Total. E dentro do seu projeto de retomada, além do podcast, o que mais que tá previsto, Pedro? Vai ter os vídeos variados do canal, o Deu na Semana. Chega, não, tô brincando. Tem bastante coisa. Não, mas, É que cara, você sempre foi uma pessoa que produziu Muito muito, né? conteúdo. Então, que loucura, né? um 2 vídeos ano, por um semana. ano de intervalo, há 9 acho anos. que a galera fica, né, querendo saber o que, No que vem aguardo. aí, né? O vem aí do Ah, e Pedro. vai ter uma edição do podcast com A gente vai falar Felícia. É a Alícia. É porque transicionou? Alícia ou Alice? Não, é a Alícia. Alícia, tá, Alícia. ok. E eu encontrei na parada e falei Felícia. Eu misturei os dois nomes. Ai, não acredito! E aí eu virei e falei assim, por que você não deixou Felícia? Que o apelido ia ser o mesmo. Vai ser tão mais fácil. Bom, Enfim. Aí vai ter com o Nelson e com a Alícia, e que vai ser muito legal, assim, porque... maravilhoso. Cara, a gente ficou ali 3 anos trabalhando junto, com o Nelson 4 anos, e é muito legal, assim, porque a gente cresceu muito, assim, profissionalmente, Evoluíram. muito. Alice é uma outra pessoa, né? Exato. Exato. Então, e vai ser muito legal da gente falar sobre essa transição, Que legal. estando os 3, e que é engraçado, que assim, na época a gente não percebia nada, mas depois que a pessoa transiciona, às vezes você... Acho que é que nem o filho quando você assume gay pra mãe. Ah, sim. Que a mãe fala assim, a mãe não percebia até então. Aí, de repente, ela começa a pegar assim, Fala, nossa, mas pegar aquilo no lá, ar, assim, isso os aqui. sinais que dava. Aham. Isso é muito maravilhoso. Cara, acho que estamos 3 bem, assim. E também, assim, né, muito menor do que o que aconteceu recentemente, mas também houve muita especulação assim, na internet, sabe? Quando saía, quando... e assim, acho que é difícil, né, gente, manter grupo. Eu queria também que as pais Total. estivessem juntos até Eu hoje. também. Exato. Mas Nossa. assim, vai rolar só uma reunion tour. Vai rolar uma tour lá pela Barra especial. Funda, pela aqueles... Tour pela Barra Funda, às vezes rola em casa. Chama lá, que inclusive aqui do lado. Exato. Ai, tô com... Não dá o endereço, amigo, que é problemático. A gente nunca cuidado. sabe onde pode chegar, Tem né? muita gente doida no mundo. Uma vez eu fui fazer recebidos e apareceu assim, um amigo que mandou um WhatsApp assim, ó, deleta essa história, tava com o meu endereço inteiro assim na etiqueta. Assim. Não dá. Ainda bem, ó, você tem amigos ótimos, viu? Não, posso falar, o negócio que Tem aconteceu do amigos Grindr, do cara ótimos. vazar um negócio, era muito o que o Paulo falava assim, que ele falava assim, eu não sei como não aconteceu nenhuma merda até hoje. E eu assim, ó, eu vou, que eu tenho certeza, quando eu desencarnar, meu anjo da guarda vai estar assim, ó. Caralho, Pedro! Pariu, hein? Tive nossa que pedir senhora, Porra, reforço, né? Pedro! deu mais trabalho, Tomar no mais cu. trabalho que se eu tivesse encarnado no teu lugar, hein? Que, nossa senhora. Não, mas é sério, gente. Eu sou muito perdido, lesado e tal. Agora eu tô mais ligado, né? Que você leva umas porradas assim da vida, aí endireita. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Algo mais, amigo? Não. Pedro, foi muito bom bater esse papo contigo. Muito, muito, muito bom. Pode Ótima continuar hora. chegando. Agradecendo. Ah, mas é de Não, propósito, a gente é de faz propósito, isso. a gente dá uma faz dessas. isso. Quer colocar Eu mais acho- umas duas? Eu acho Eu que o soube- mais legal dessa conversa toda... Eu soube que tem pizza aqui às vezes, ó. Que Exato. Eles me deram amendoim. exato. Desculpa, Amendoim. gente. Era pra Até- facilitar a conversa. A pizza a gente pode comer daqui a Serviram pouco. tão bem, né? O ex da Nicole Balls.
Não foi pizza? Não, não foi, amigo. Não, Não. mereceu aquele Não, dia. né? É verdade. Deixa pra lá, né? Ainda estamos pagando o prejuízo que ele deu aqui no É, estúdio. uma cadeirinha, mas enfim, mentira. Brincadeira. Brincadeira, um beijo pro Bimbi. Mas a gente agradece muito a sua sinceridade, a Vou franqueza chamar ele pra de... ir no podcast Põe na Roda. Boa. Chame. Boa. Você vai gostar. Você vai gostar. Prepara a galera do estúdio. Vai ser Chame. bacana. Mas a Galera, gente... vai ser com emoção, vai ser assim um aviso nos stories. Esse é um dia Amo, bem amo. interessante na sua vida. E o meu é ao vivo. Então, Aí, ser um dia enfim, muito detalhes, legal. detalhes. Vamos quebrar a internet, vai ser ótimo. opa, Não só a quebrar internet. muita coisa. Quebrar o estúdio. Quebrar muita coisa. Tudo será Deixa pra lá. quebrado. Mas enfim, de qualquer forma, a gente agradece muito a sua franqueza, a sinceridade, porque acompanhar de longe dá uma sensação de curiosidade, obviamente, em primeiro lugar, pra saber como que está, né? Como que você está. E obrigado por dar essa atualização, não só pra gente, mas pras pessoas que vão assistir, que estão assistindo aqui essa conversa. E também de, enfim, validar que o luto pode transformar a gente, né? Sim. Pode ser. Eu acho que quem foi que falou? Aquela não é Beatriz Barbosa? Tá psicóloga? Ah, esqueci agora. Agora o TDA veio que veio. Que me levou pra... Não, mas que... Ai, como que ela falou sobre a vida? Ai, não sei, gente. Vai parecer que agora aquele meme da Jojo Todinho tentando falar um ditado na Fazenda. Já viu? Cara, seja pros outros o que você mais procure. seja- Eu vou... Ó, Seja pra você o mas que não os era outros... esse. Mas eu ia falar exatamente assim, eu ia virar Jojo aqui. Mas depois, eu vou fazer assim, eu mando pra vocês Tá. e a gente posta os 3 nos stories, eu vou lembrar Tá aqui. ótimo. Tá. Beleza, falou. beleza, Não beleza, seja beleza. pra você o que os outros... Seja o que Como você que é? queira conhecer. Seja o que você... Ai, até bagunçou aqui. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Ah, gente, é mentira que ela é bolsominion, né? Ah, então. então. Isso é uma tristeza pra nós que a gente vai conversar daqui a pouco, na hora que a gente Nossa. encerrar aqui. Mas de qualquer Ah, eu forma, gostava Pedro, tanto dela. obrigado de coração. Agradecemos. Aqui na descrição do vídeo a gente tá deixando as redes sociais do Pedro, que ele Meu reativou. Pix também. boa, É boa, boa. boa. OnlyFans. Não, Vai abrir? Deveria, né? Vai abrir? Gente, posso falar? é um mercado. Eu virei pro menino e falei assim, nossa, soubesse que, enfim, ia lucrar com isso, né? Eu lançava logo a trilogia, né? Porque tinha mais 2. Meu Deus do céu. Se você quiser ver completo, aqui foi só um teaser no OnlyFans. Enfim, vai, tá bom. Não, porque assim, as pessoas acham que... as pessoas que ligam estritamente o vídeo à história do Paulo... fica parecendo, às vezes, que tipo assim, nossa, como que eu tô fazendo piada? Mas assim, a história do Que vídeo pesado. em si, o vídeo não teve assim, ó, seria uma história assim, ruim no dia, foi pesadíssimo, mas assim, na semana seguinte estaria fazendo piada com o Paulo sobre o vídeo. Se fosse assim, ó, puta, vazou um vídeo, todo mundo viu, mas assim... Na hora é Sei. traumático, mas toda depois onda vamos dar de risada, ódio né? e transfobia e tudo que aconteceu. Mas assim, o vídeo em si, eu até conseguiria, assim. Eu lembro que eu virei para uns amigos depois e falei, cara, ainda bem que pelo menos não foi uma sextape só do Dória, assim, aquela coisa que assim, tá ali no fundo, tá ali morto. Que é uma sextape que assim, Realmente. que tira o seu valor. Eu tinha apagado aquilo da minha cabeça. Foi triste, eu te odeio foi por triste. ressuscitar isso na minha mente. Pois é, tá vendo? Gostava E de tanto todos, do né? Pedro até De todos. 2 minutos atrás. Obrigado. Eu vou te menos, cancelar agora, tá? Desculpa. Por essa lembrança. Por essa Por lembrança. essa lembrança traumática. Vídeo? Ai, gente, se inscreva no nosso canal, pelo amor de Deus, gente. Faz isso pra nós. Pedro, pede pra gente também. Não dá raiva. Ai, Você vai ver os estatísticas do YouTube, tá assim, ó. Views de inscritos, não inscritos. Assiste tudo e não se inscreve. Os Ô, vídeos gente. lá que estouram e a galera não escreve. Então se inscreva, por favor, tá? Eu tô ficando irritado. Até o fim desse ano, quem não se inscreveu, amiga? A gente consegue rastrear a IP de quem tá vendo. A gente vai mandar uma isso. surpresinha. Mentira. Mas se inscreva, ativa as notificações. Isso. Que você Gente, sempre vai vocês receber vão aí os alertas Lembrar de quem que está aqui no nosso vídeo programa. não é por ser gay, eu termino o vídeo falando. Esse é um novo canal gay do YouTube, a gente vai doar uma lantejola pra fazer o novo casaco do Elton John. Eu já tô devendo um casaco de 1 milhão de lantejoulas e 200 mil pro Elton John. Ah, ia ser maravilhoso se fosse entregar pra ele, né? Ia ser maravilhoso. Nossa, imagina. Vamos fazer esse encontrão. Vamos ver se a gente consegue Arruma promover um isso. cover dele pra fazer exato. entrega, pra ficar Na Na divertido. Paulista eu acho que você Pode ser encontra. divertido. Vai ser muito bom. Faça com cover, vai ser engraçado. Maravilhoso, gente. A gente agradece aí mais uma vez a audiência de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.